Professor, eu gostaria que o senhor me explicasse como se processa o fenômeno de levitação. O fenômeno de levitação é produzido pelo ectoplasma, ou seja, pela emanação de fluidos do corpo do médium, fluidos que são materiais, orgânicos, emanados do próprio corpo orgânico do médium. Mas essa emanação é provocada pelos espíritos, ou pelo espírito que está produzindo os fenômenos. Então, na sua ligação com o perispírito do médium, o espírito consegue fazer com que os fluidos materiais do médium se misturem com os fluidos espirituais dele, ou seja, do seu perispírito, do perispírito do médium, para produzir aquilo que na metapsíquica se chamou ectoplasma. O ectoplasma, como sabemos, pode emanar do corpo do médium em forma fluídica ou puramente vaporosa, em forma líquida ou em forma assim de uma massa esbranquiçada, como é muito comum se ver nas experiências de materialização. Nem em forma fluídica o ectoplasma é invisível, então ele pode perfeitamente levitar um objeto, erguer um objeto no ar, e esta movimentação do objeto parece puramente misteriosa, sem nenhum contato. Não obstante, há um contato invisível que é o contato do ectoplasma. Por exemplo, o professor Crawford, na Universidade de Belfast, ele fez uma série de experiências. Ele era catedrático de mecânica. Justamente por isso, ele se dedicou à pesquisa sobre a mecânica do ectoplasma. No Tratado de Metapsíquica do Richer, esse trabalho do Crawford aparece, aliás, com todos os desenhos e referentes às pesquisas, que são muito interessantes. Ele mostrou então que existe uma verdadeira mecânica do ectoplasma para levitar um objeto. Uma das acusações que se fazia a este fenômeno é de que ele contrariava a lei de gravidade. Crawford, nessas pesquisas, demonstrou cientificamente que ele não contraria a lei de gravidade, porque há uma força, e uma força que é em parte física, porque é a emanação do ectoplasma, e esta força levanta o objeto no ar. Para se ter uma ideia bem precisa disto, vamos dizer mais ou menos como Crawford observou aquilo que Richer chamou depois a alavanca de Crawford. A alavanca de Crawford é a alavanca de ectoplasma que sai do médium para levitar um objeto no ar, e esta alavanca pode ser registrada fotograficamente, como pode também ser verificada através de instrumentos. Então Crawford colocava, por exemplo, o médium sobre uma balança, mas uma balança que automaticamente marcava numa fita especial, a todo momento, o peso do médium. Qualquer variação de peso, a balança assinalava como numa máquina registradora. Então ele conseguiu ver coisas bastante interessantes. Por exemplo, quando uma cadeira era levantada no ambiente, esta cadeira acusava um aumento de peso na balança. A cadeira pesava sobre o médium, aumentava o peso da balança, o peso do médium. Mas quando era levitado um piano, pelo contrário, o peso do médium diminuía espantosamente na balança. Então Crawford aplicou dispositivos especiais para isto e conseguiu colocar o piano sobre um tablado, tendo um dispositivo de campainhas embaixo. No momento em que o piano era levitado no ar, a pressão do ectoplasma se fazia sobre o tablado e as campainhas disparavam, anunciando então que realmente estava havendo uma pressão sobre aquela tábua, sobre o tablado, né? E essa pressão sobre o tablado era a do ectoplasma que projetava o piano no ar. De maneira que experiências científicas comprovaram a teoria espírita de que na realidade a levitação é produzida por uma emanação que sai do corpo do médium.